A paz do Senhor Jesus esteja no meu e no seu coração nesse dia de hoje, 27º dia do nosso projeto Destruindo Fortaleza, Oração e Libertação pelas Famílias. E hoje nós vamos destruir todas as muralhas que se levantaram contra as nossas vidas. No livro de Josué, capítulo 6. Aqui tem muitas estratégias de Deus para as nossas vidas. Versículo 1 do capítulo 6 do livro de Josué diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Durante 6 dias, os homens de guerra tinham que rodear a cidade, uma vez. Assim fareis por 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes, homens de Deus, já não são homens de guerra, homens de Deus, 7 sacerdotes, levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. A arca, os 7 sacerdotes estariam aqui na frente, os 7 aqui na frente, a arca no meio e atrás os guerreiros. Entendeu? Os 7 sacerdotes na frente, adiante, à frente da arca, a arca no meio e os homens de guerra atrás. No 7º dia, rodearão a cidade 7 vezes. No 7º dia, iam rodear 7 vezes a cidade e os sacerdotes tocarão a trombeta. Mas escuta, amadas, vamos entender isso aqui. O versículo 3 e 4 são as estratégias de Deus. Precisamos entender. Deus ordenou que durante 6 dias, Josué e os homens de guerra rodeassem a cidade durante 6 dias. Uma vez por dia. Durante 6 dias. Aí, ele ordenou que nesses 6 dias, adiante dos homens de guerra, os homens de guerra estão aqui, e a arca, e à frente da arca estariam os 7 sacerdotes com trombetas na mão. Só que durante esses 6 dias, iam todos em silêncios. O único papel destes homens, tanto dos sacerdotes, como de quem carregava a arca, como dos guerreiros, era rodear a cidade, silenciosamente. E no 7º dia, eles rodeariam a cidade por 7 vezes. Por 7 vezes eles estariam rodeando a cidade. E na 7ª vez, então eles rodeariam 6 vezes no 7º dia, 6 vezes ali em silêncio. E na 7ª vez, os sacerdotes que estavam à frente da arca tocariam trombeta. Trocariam suas 7 trombetas, né? E os homens de guerra e todo o povo gritariam, levantariam a voz e a muralha cairia. E assim obedeceu Josué e ordenou ao seu exército, aos sacerdotes e a todos. Ele disse o que Deus havia lhe falado. Versículo 5. E será que tocando-se longamente, não foi que toca assim, não. Tocou longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, ouvindo Josué, o sonido dela, o povo teria que gritar. Olha só, o povo gritaria com grande grita. Tem palavras que falam com grande clamor, aclamaria, com a voz muito alta, cada qual em frente de si. Aqui não fala o que eles gritaram, de forma alguma. A Bíblia não diz o que eles gritaram, né? Porém, quem estava à frente daquela arca? Os sacerdotes, os homens de Deus. Quem estava na arca? O próprio Deus.
Os 7 sacerdotes representam 7 pessoas dedicadas a Deus, 7 pessoas separadas por Deus, cheias do Espírito de Deus. E lá em Isaías 11:2 diz que Deus tem 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus. Então ali os 7 sacerdotes estavam representando que eram homens cheios do Espírito de Deus. Por isso eles estavam à frente. 7 trombetas, cada um tinha uma trombeta em sua mão, então eram 7 trombetas. As 7 trombetas anunciaria que quem chegou na batalha foi o Deus Altíssimo. As 7 trombetas estavam anunciando que o grande eu sou estava tomando a frente daquela batalha, que ali chegou o grande, o Senhor dos Exércitos. É muito lindo isso aqui. 7, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o 7 significa o número de Deus. E esse número representa a perfeição. Representa a perfeição de Deus. Então a estratégia de Deus, ela era perfeita. Não tinha como ser derrotada, não tinha como haver fracassos. Então vamos entender aqui. E aí no versículo 10 diz assim, ó, Josué, ele chama os seus homens, né? Coloca todos os seus homens ali, chama para explicar como seria o ataque, né? A estratégia do ataque. E aí no versículo 10 ele ainda esclarece bem claramente, ó, porém ao povo ordenar, ao povo, Josué disse, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Não vai gritar e nem ouvir a sua voz. Nem sairá palavra alguma da sua boca. Estratégia de Deus, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Versículo 11. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade. Versículo 15. No 7º dia madrugaram, ao subir da alva, ao subir da aurora, da mesma sorte fizeram, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes, no 7º dia 7 vezes, rodearam a cidade. Somente naquele dia rodearam a cidade por 7 vezes. E aí, no versículo 16, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas longamente, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Que grito foi esse? A palavra de Deus não diz, mas se o meu Deus... Por que eu acredito que foi com louvor, com glória a Deus, aleluias, com gritos, alaridos de adoração ao Senhor, porque o próprio Deus estava ali com eles. O próprio Deus estava ali, a arca representa a personificação de Deus naquele tempo. O próprio Deus estava com eles. E o próprio Deus disse para ficar em silêncio, e só quando ele ordenasse, gritasse, então eles tinham a certeza da vitória. E ainda Josué diz que quando vocês gritarem, a muralha cairá. Então esse povo se encheu de coragem, esse povo se encheu de entusiasmo, esse povo se encheu de força e vigor. Esse povo clamou e adorou ao Senhor. Eu creio nisso, eu creio nessa verdade. E lá no Salmo, todo o livro de Salmos mostra o povo de Israel guerreando e vencendo batalhas e sempre adorando e glorificando o Senhor. No meio das suas guerras e das suas batalhas tinha adoração, tinha louvores ao Senhor. E no Salmo 149, no versículo 4 até o 6 diz assim, porque o Senhor se agrada do povo e da sua salvação, adorna os humildes, exultem, exaltem, exultem, gritem, clamem, louvem. De glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Gente, é na guerra, é na doença, é no leito.
é lá na guerra. Cantem de júbilo, cantem de alegria, grite o nome santo do Senhor, glorifique e exalte ao nosso Deus. Nos seus lábios, ouça isso aqui com atenção, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de 2 gumes. Aleluia, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, as glórias, aleluias, as adorações de louvores ao nosso Deus durante a guerra, no seu leito de enfermidade, no seu leito para dormir, que estejam os seus louvores, em meio à guerra, em meio à tempestade, em meio às lutas, que nos seus lábios estejam cheios de louvores a Deus. E nas suas mãos a espada de 2 gumes. A palavra de Deus diz que a espada de 2 gumes é a Bíblia Sagrada, é a palavra dele, a voz de Deus, a palavra dele é a espada de 2 gumes, que ela corta em mim que prega e corta em você que recebe. Assim é a palavra de Deus, ela corta para os 2 lados. Glória a Deus. Então, amadas, olha, preste muita atenção nisso aqui. Quais os ensinamentos que Deus me traz nesta passagem da quebra das muralhas de Jericó, para que eu possa aprender a quebrar as minhas muralhas, as muralhas que estão na minha vida, as muralhas que o inimigo fez levantar contra a minha vida. Quais são essas estratégias? O que eu aprendo com isso? Primeiro, por 6 dias rodearam em silêncio. Deus trabalha no silêncio. Se você está sofrendo, se você perdeu um ente querido, se você está passando por enfermidade e você não está ouvindo nada, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, saiba, minha amada, que Deus trabalha no silêncio. Deus é silencioso, Deus trabalha no silêncio. Segunda coisa que eu aprendo, no 7º dia rodearam 7 vezes, 7 sacerdotes tocaram 7 trombetas. 7 é o número da perfeição de Deus. Essa estratégia ela era perfeita. É uma estratégia perfeita. Não é uma estratégia que pode dar errado. Primeiro você trabalha e age silenciosamente em oração, com louvores, com cânticos. Você trabalha orando silenciosamente. Coloca Deus à sua frente. Coloca Deus na sua frente em todas as batalhas, em todas as circunstâncias da sua vida. Ore silenciosamente primeiramente. Ore e adore silenciosamente para que o inferno não te ouça. E aí sim, depois você vai se levantar e vai guerrear e vai clamar, porque enquanto você está orando silenciosamente, o Espírito Santo está te revestindo, o Espírito Santo está te guardando, o Espírito Santo está derramando sobre você a unção de vitória, a unção da bênção na sua mão. Aleluias! Então, ore silenciosamente e por 7 dias ore pela perfeição de Deus. Essa estratégia dá certo, coloque Deus à sua frente. E a muralha caiu com gritos de louvores e adoração. Adore, tá doendo, tá rasgando o seu peito de dor. Glorifica o nome dele, porque a vitória sua chegará. E olha quão grandes são as bênçãos que Deus deu para eles. Deus destruiu a cidade que era fortificada. Deus destruiu o rei. Deus entregou o rei nas mãos deles. Destronou o rei e destruiu os seus valentes. Quais são os valentes da sua vida? Quais são os valentes que você está lutando contra ele? Deus vai destruir um a um. Versículo 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu a cidade. Deus disse, quando a muralha cair na sua frente, não vire para a direita, não vire para a esquerda, não volte para trás.
Caiu na sua frente, ali na sua frente, você vai, sobe as muralhas e atravessa o monturo que caiu. Não pare para ficar olhando, tirando selfie, tirando foto. Sobe essa muralha e segue em frente, vai adiante, porque a vitória é sua. Em nome de